Olá, irmãos, graça e paz, como estão todos? Tudo bem? Vamos à nossa reflexão semanal. Hoje eu gostaria de ler para os irmãos, juntamente com os irmãos, o texto de Romanos, capítulo 10, versículos 3 e 4. Diz assim: Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo está falando aos romanos, mas ele está falando que a sua oração está em favor dos judeus, porque eles rejeitaram a salvação de Deus, porque não entenderam a justiça de Deus. Então é importante a gente entender o conceito da justiça de Deus. Todo tempo eles pensam que a ideia básica da salvação é aquela que está fundamentada na obediência e aos princípios e aos preceitos de Deus. Eles não conseguiram entender que a justiça divina está fundamentada na graça de Deus. Eles não entenderam, não porque isso não estivesse claro nas Escrituras, no Antigo Testamento. Não, de forma alguma. Mas porque igualmente aos demais povos, igualmente aos gentios, eles sucumbiram à ilusão de que o homem pode, por suas próprias forças, chegar até Deus. É o mesmo caminho do Éden. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. É também o caminho da Torre de Babel. Façamos uma torre para que ela chegue até os céus. O homem tem essa ilusão de que ele, por seus próprios caminhos, pode chegar até Deus. E segue essa direção incansável desde os primórdios, contrariando ao que Deus falou a Abraão, contrariando também ao que ele falou através do seu filho Moisés. Deus concedeu a sua lei para que nós tomássemos conhecimento da lei e víssemos que é impossível cumprirmos a lei em todos os seus propósitos, que é impossível ao homem trilhar esse caminho por sua própria justiça chegar até Deus. A lei de Moisés aponta para o cordeiro imolado. A lei de Moisés, desde o princípio, a lei vem apontar que nós aceitemos o sacrifício que vem de Deus. A simples impossibilidade de nós cumprirmos a sua lei já nos devia nos lançar à busca incansável da justiça de Deus sobre nós, clamar pela sua misericórdia e que Ele pudesse nos salvar, porque para nós é impossível chegar até Deus. Entretanto, o povo de Israel, como as demais nações, continuam insistindo que nós podemos conquistar a nossa salvação diante de Deus. O que Paulo está afirmando é que mesmo os que estavam perto, os judeus, como também aqueles que estavam longe, os judeus estavam perto porque tinham os oráculos de Deus, tinham a revelação de Deus, e os gentios estavam longe porque não tinham a palavra de Deus à sua disposição, só tinham a revelação natural, a revelação da natureza, que revela Deus o tempo todo, mas nem a revelação específica e nem a revelação natural levava o povo a entender que nós precisamos buscar Deus, a sua misericórdia e a sua salvação. O que Paulo está afirmando é que mesmo aqueles que estavam perto e aqueles que estavam longe, nenhum deles estava no lugar onde devia estar. Então, para isso, Deus revela que vai lhe conceder a sua justiça, justiça perfeita. O erro de Israel, bem como de toda a humanidade, é buscar pelos seus próprios meios a salvação, pelas suas próprias forças, se esforçar para alcançar o favor de Deus. E isso não é possível.
o pecado nos feriu de forma que seja impossível que a gente chegue a Deus. Aí vem Paulo e diz: o fim da lei é Cristo. Quando caiu a ficha na cabeça desse hebreu, apóstolo Paulo, quando caiu a ficha na cabeça do Paulo, porque o Espírito Santo revelou de uma forma especial para esse servo de Jesus, ele entende que a vinda de Jesus é o propósito da lei. A lei foi escrita para que nos levasse à chegada daquele que era maior do que a lei, daquele em quem deveriam se cumprir todas as promessas feitas aos patriarcas e aos profetas de Deus sobre a salvação que vem do Senhor, não de nós mesmos, porque nos é impossível chegar a Deus. Então, assim, a gente pode entender que o fim da lei, a finalidade da lei, o propósito da lei é apontar a Jesus. Ao mesmo tempo, ele é o fim da lei, porque quando entendemos e recebemos Jesus pela fé, a lei não nos alcança para condenação. A lei praticamente deixa de existir porque ela vai estar gravada na nossa mente. A lei escrita já não mais acusa o pecado porque ele foi perdoado. O propósito da lei é plenamente atingido em Jesus Cristo. A finalidade da lei é totalmente atingida com a presença do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, no nosso meio, como homem. Então, assim, Jesus veio cumprir a lei. E a gente pode entender que a salvação vem do Senhor, conforme havia sido prometido no Antigo Testamento o tempo todo. Porque o centro do cerimonial é apontar o oferecimento do sacrifício do Cordeiro. O Cordeiro imolado para a remissão dos pecados aponta para a impossibilidade da lei, do cumprimento da lei. Porque senão parava simplesmente na publicação da lei. Mas não, a lei é complementada pelo cerimonial da imolação, do holocausto, do sacrifício do Cordeiro pelos pecados. E eles passaram a praticar isso todo o tempo. Assim cabe a velha pergunta: como é que pode um Deus perfeito, santo, que é puro de olhos, que não pode ver o mal, salvar e tornar santo o irremediável pecador? Como pode fazer isso? Para nós é impossível. Para Deus não há impossível. Porque se ele faz isso, ele comete injustiça. Se ele simplesmente torna o pecador santo, simplesmente ele faz isso, ele comete injustiça. E Deus é santo, é puro de olhos, não pode ver o mal e não comete o mal. A lei é perfeita. A lei de Deus é perfeita. O caráter santo de Deus também é perfeito. E ambos não permitiriam que o homem chegasse à presença de Deus. Lá em Provérbios 17:15 diz assim: o que justifica o ímpio, o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Justificar o ímpio é abominação a Deus. Está claro no Antigo Testamento. Trata-se da justiça que vem de Deus. Justificar o ímpio, se nós simplesmente isentarmos de condenação alguém que cometeu um crime, estamos justificando um ímpio. Não é possível, precisa haver condenação às más ações. E a lei de Deus é clara. Eis que todas as almas são minhas, todas, sem exceção. Com a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E lá em Romanos, Paulo complementa, citando o Antigo Testamento: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E mais, o salário do pecado é a morte.
confirmando a alma que pecar, de Ezequiel 18:4, que eu acabei de ler. A alma que pecar, essa morrerá. Então, esses são textos do Antigo Testamento, estava plenamente revelado que nós não tínhamos saída em nós mesmos, mas não há impossíveis para Deus. Porque lá em Isaías 33:22 diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador, ele tanto é o autor do juízo, do julgamento e o promotor da sentença, como ele é também o legislador, foi ele quem fez as leis, e as leis provêm da sua santidade. No texto ainda diz, de Isaías ainda diz, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. A salvação vem dele. Por isso, vos disse, João 8:24, agora o Senhor Jesus, o próprio Deus em nosso meio, conosco, o Messias, Jesus o Cristo, diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Muito claro, é muito claro. O problema é a nossa tendência a voltar a achar que podemos em nós mesmos alcançar a salvação. Aí vem João Batista e afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta João Batista, o sumo sacerdote João Batista, o último profeta, o último sumo sacerdote humano da descendência de Arão, afirma: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o precioso sangue de Cristo que, como um cordeiro, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, a graça de Deus na eternidade passada, foi promulgada pelo Deus triuno, já prevendo a necessidade de salvação do ser humano. Toda a sua lei emitida depois se sujeita à graça de Deus. A graça de Deus é a manutenção da vida humana e da vida na terra. É a manutenção até que todos que Deus iria salvar fossem salvos. Sustentou a vida, é por meio dele, por meio de Jesus, que toda a humanidade foi criada. Jesus é o fim da lei. Uma lei que se encerrou por causa da habitação do Espírito nas pessoas humanas. A lei não se encerrou, ela permanece. E permanecerá eternamente, porque a palavra de Deus emitida não volta atrás, ela permanece, vai permanecer, vai cumprir os seus propósitos. Não foi, não será, porque para nós o pecado se encerrou. Fomos declarados justos, justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, para todo aquele que recebe Jesus, o pecado se encerrou. E a lei está aí para acusar o pecado, para apontar o pecado e apontar a necessidade do Salvador. Assim, somos naturalmente cumpridores da lei em Jesus Cristo. E aquele que permanece nele tem a vida eterna. E ser achado nele é o propósito que Deus tem para nós. O pecado já não tem domínio sobre nós. A lei de Deus é a palavra de Deus. Portanto, perfeita e boa. Ele nos salvará. A minha oração é que nós possamos crer na suficiência daquele sacrifício o tempo todo. Que nós possamos voltar a ele sustentados exclusivamente na fé que é sustentada pela graça de Deus.
que nós possamos nos chegar com confiança ao trono da graça para abraçarmos a misericórdia, para alcançarmos a misericórdia e a graça de Deus, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse propósito. Amém.